Olá pessoal de instrumentos financeiros, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo aqui com a finalidade de poder ajudar nos lançamentos dos demais meses. Eu também quero falar que eu contei com a ajuda do Pablo Zambra para fazer essa contabilização. Alguns pontos que não estavam batendo, ele me foi passando como que funcionaria os outros meses. Então vamos lá tentar entender esses lançamentos lá do livro do professor Lopes lá do Borda. Então, vamos ao que nós temos então. Nós temos lá a nossa empresa, que ela é vendedora de petróleo e que na data do dia 10 de dezembro ela viu que o preço do petróleo estava de R$ 24,90, que seria o valor futuro de janeiro, e para essa empresa esse seria o valor ideal. Então, para nós tentarmos entender, vamos considerar que esse era o valor que ela vê. Para mim esse é o valor que eu quero vender. Independente se vai subir ou se não vai, para mim R$ 24,90 cobre meus custos, gera o meu lucro, pensa lá no markup, e nós temos o valor que a empresa então estabeleceu para o barril. Para isso, o que ela foi e fez? Para ela poder garantir o preço, ela precisa de um swap, que é a proteção para aquele valor. Se o valor subir, ela vai ter um ganho com a receita, porém ela vai ter que pagar para o banco aquela diferença. Então vamos supor, estava R$ 24,90, o petróleo foi para 27. Então, por barril, ela teria que pagar 2,10. Então, ela teria essa diferença. Agora vamos supor, o petróleo caiu para 20. Então, ela vai receber do banco os 4,90. Então, ela manteve fixo, ela fixou. Quando nós pensamos em swap, é fixar. Lembrarmos lá daquela apresentação que foi aquele seminário que falou sobre esse tema. Então, depois que nós entendemos isso, vamos verificar alguns pontos aqui na Plan 4. O que eu tenho aqui na Plan 4? Eu tenho, então, o preço à vista, o valor futuro. Aqui, eu sempre vou tomar como base esses valores. Por quê? Quando eu olho aqui, o valor futuro, eu tenho R$ 24,90. Então, na data do dia 10 de janeiro, eu vejo que eu consigo vender esse petróleo só por R$ 24,90. Então, mesmo que ela tenha estabelecido o preço de 25, eu vou considerar os R$ 24,90. Ela tem a previsão nessa data de vender lá em fevereiro só por R$ 24,70 e lá em março por R$ 24,50. Então, eu fiz algumas anotações aqui para facilitar. Então, essa coluna representa o quanto a empresa, na data do dia 10, espera que seu produto esteja no futuro. Então, foi o que eu comentei sobre esse processo. Aí depois, nessa outra, pelo valor estimado no futuro, apenas para janeiro, fevereiro e março, não temos valores iguais no mês de dezembro. Falo isso, pois os outros meses sempre o valor à vista será igual o valor a prazo. O que eu vou ter aqui? Então, se eu observar, esses R$ 24,90 é igualzinho a esses R$ 24,90. Seria a mesma coisa que eu viesse e fizesse esse processo. Os outros valores são valores futuros. O que eu falo é porque aqui o preço à vista repetiu com o preço futuro. Aqui por que vai repetir? Porque chegou agora dia 31 de janeiro e eu fiz a venda. Por quanto que eu fiz a venda? Eu fiz a venda por 23. Se eu observar, eu tive a perda de R$ 1,90 por cada unidade. Mas isso, daqui a pouco, nós vamos especificar um pouco mais. Lá em fevereiro, o que eu vou ter? O meu preço à vista igual ao meu valor futuro de fevereiro. Porque chegou em fevereiro, eu tenho que vender. Por que janeiro eu não tenho nada no valor futuro? Porque já foi apropriado na nossa contabilização. E da mesma forma, aqui em março, eu não vou ter janeiro e não vou ter fevereiro, apenas o preço futuro. Então, esse seria o primeiro passo que nós deveríamos fazer para a resolução desse exercício.
O exercício fala também que na data do dia 10 de março de dezembro, a empresa teve que pagar um prêmio. Ou seja, para ela poder ter o direito dela negociar o seu barril na bolsa ou aonde que seja, que ela teve esse direito de fazer esse swap, ela teve que pagar um valor. Então, vamos supor que ela tinha um valor X aqui no banco e nós temos abaixo de quanto? Então, eram 100 mil barris que a empresa tem para vender. E ela fez contratos. Cada contrato tem o quê? Cada contrato tem 1000 barris. Então, ela fez um total de 100 contratos. Então, eu vou ter o quê? E o que ela paga por contrato? Ela paga 750 por contrato. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui os meus 100 contratos vezes os 750. Então, eu tive uma baixa de 75 mil. Eu vou colocar datas e vou colocar o número do lançamento. Então, seria 10/12, lançamento número 1. Qual vai ser a contrapartida? Vai ser a conta commodities. Então, contrapartida commodities de 75 mil. 10/12, lançamento número 1. Então, vamos tirar esse itálico. Então, 10/12. Então, a princípio, eu tenho esse lançamento. O único lançamento que eu vou fazer no dia 10. Aí, vai chegar dia 31 de janeiro. O que eu vou ter no dia 31 de janeiro? Eu vou ter uma valorização, ou, nesse caso, desvalorização da minha conta commodity. Então, eu já sei que a alteração vai ser nela. Então, dia 31/1/12. Eu fiz venda? Não, eu não tive venda nessa data. Mas como que nós vamos fazer? Nós vamos aqui na Plan 4 e nós vamos começar a fazer as diferenças. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Então, eu vou ter na Plan 4 os 24,90, que é o valor futuro que eu tenho lá no mês de janeiro, menos os 23,95. Então, lá no dia, isso porque eu estou fazendo de janeiro, em dezembro, referente a janeiro, fevereiro e março. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter os 24,90 menos os 23,95 vezes quantos contratos que eu tenho? 33 mil contratos. Oh, desculpa, 33 mil barris, que vai representar 33 contratos. Por que aqui eu estou considerando por quantidade? Porque fala na questão que esse valor é por barril. Depois, eu tenho que fazer referente a fevereiro. O que eu vou fazer de fevereiro? Eu vou pegar os 24, deixa eu apagar aqui. Vou pegar os 24,70 menos os 23,80 vezes 33 mil barris, mais os 24,50 menos os 23,65. Agora, vezes 34 mil barris. Então, eu tive um total de 91.650. Só perdão aí, desculpa. Então, tem 91.650. Qual que é a contrapartida, então, desses 91.650? Eu realizei esses valores? Não. Se eu não realizei, vai lá para o balanço patrimonial na conta de ajuste de variação patrimonial. O valor de 91.650. Lançamento dia 31/12, lançamento 2, lançamento 2. Então, eu vou só marcando aqui de cores diferentes, só para nós não confundirmos. Então, dia 10, eu tive isso. Aqui eu vou marcar de negrito e aqui de negrito. Então, até agora eu fiz esses dois processos.
Depois disso, o que que eu vou ter? Agora, dia 31/1. Lá no dia 31/1, o primeiro item que eu preciso de reconhecer é esse lançamento que eu tinha feito aqui de 91.650. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer lá no dia 31. Então, vamos considerar. O que que eu tenho lá no dia 31? Então, 31, lançamento 3, aqui 3.1. Porque aqui eu vou ter vários lançamentos. Eu tenho 5 lançamentos aqui. Então, 31/1. Eu vou ter, então, o quê? Lá no dia 31, de janeiro, eu vou observar o quê? O meu valor de 23,95 menos o meu valor de 23,95 menos 23. Por quê? Eu estou vendo, então, qual foi a variação que teve no mês de janeiro. Porque se observar a última variação, aqui tinha sido feita no dia 23, no dia 31 de dezembro, então durante o mês de janeiro ele perdeu 95 centavos por unidade. Então, vezes 33 mil. Depois, eu vou fazer para o valor futuro de fevereiro. Também vezes 33 mil. E por fim, eu vou pegar os 23,60 menos os 22,75. Agora vezes 34 mil. Eu vou obter um total de 88.300. Deixa eu colocar esse lançamento aqui marcado, um pouquinho diferente. Então, eu vou ter aqui o mesmo lançamento. Lançamento 3.1. Então, até agora, eu reconheci o aumento da minha conta de commodities e o aumento da minha conta de avaliação patrimonial. Por que que eu estou fazendo isso? Isso eu deveria fazer diariamente, mas facilitou, nós fizemos mensalmente, então nós reconhecemos tudo nessa data. Depois desse item, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reconhecer a minha receita. Chegou no dia 31, eu fiz a minha venda. Então, vamos abrir a conta de receitas. Vamos colocar aqui. Qual foi o valor da minha venda? Se eu observar aqui na plan 3, plan 4, eu vendi por R$23, que é o valor à vista em janeiro. Então, eu vou ter 23 vezes 33 mil contratos, 759, lançamento 3.2. Aqui na data do dia 31/1. Vamos colocar uma marcação diferente nele. 31/1. Lançamento 3.2. Então, até agora, eu teria esses lançamentos. Só porque o objetivo da empresa era obter 759 de receita? Não era. Ela queria obter os 24,90 vezes os 33 mil. Então, nós temos que reconhecer que essa diferença, o que vai ocorrer? É um valor que está sendo acumulado aqui nesse item. Então, o que eu vou ter? Se eu pensar, deixa eu só abrir aqui os 91.650. Seria parte desses 31.650, 31.350 que eu tenho aqui, e também o referente a esse valor. Então, eu teria 61.050. Então, e mais um pouquinho desse último aqui. Então, quando que eu vou ter? Eu vou ter um total de 31.350 com 31.350, um total de 62.700. Então, o que eu vou fazer? Eu dou baixa aqui na minha conta commodities de 62.700, que é referente a janeiro e referente a dezembro. Em contrapartida, eu vou reduzir, na verdade aqui não, é aqui, eu vou dar baixa
no meu ajuste de avaliação patrimonial, em contrapartida, eu reconheço uma receita. Então, lançamento 3.3. Vamos colocar aqui e aqui. Ficou errado aqui, deixa eu manter a mesma formatação. Aqui sim. 31/1. Lançamento 3.3. Por quê? O objetivo da empresa era receber quanto de receita? Era receber os 24,90 igual a 24,9 vezes 33.000, daria 821.700. Se eu observar quanto que ela recebeu agora, 821.700. Então, ela cumpriu com o objetivo dela. Então, o que ocorreu? O RED que ela fez segurou que a receita dela fosse daquele valor que ela tinha feito o seu planejamento. Só colocar os valores das somas aqui. Pronto. Então, nós temos todos esses itens por enquanto. Depois disso, o que eu vou ter que reconhecer? Se a empresa vendeu o seu bem, esses 75.000, ela vai ter eles investidos em commodities? Não, ela pagou o seguro, ela quer receber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 75, dividir por 100 contratos, vezes 33. Então, 24.750. Eu também poderia pegar 33 vezes 750, que era cada um dos contratos. Isso aqui é independente do que seja feito. Okay? Deixa eu inserir mais uma linha aqui. Então, aqui eu vou ter a data do dia 31/1. Vamos marcar diferente aqui. Em contrapartida, eu vou ter lá no meu banco, lançamento 3.4. Aqui faltou eu colocar, que é o 3.4. E aqui eu tenho que puxar. Então, a princípio, eu teria esses valores a considerar. Ok? Até agora está tranquilo o raciocínio. E, por fim, eu preciso de fazer a baixa da minha conta de commodity. Por quê? Porque até agora, se eu observar, eu baixei só referente ao prêmio. Eu não baixei referente à minha conta de commodity. E se eu observar o valor referente à conta de commodity, é esse valor referente a ajuste de variação patrimonial. Então, eu vou dar baixa de 62.700, dia 31/5, lançamento 3.5. Em contrapartida, eu vou receber esse valor. R$ 62.700. Só para nós vermos que nosso balanço tem que fechar, vamos estabelecer aqui um valor de 75.000. Vamos supor que eu tinha no banco 75.000 no banco e que eu tinha um capital social aqui de 75.000. Só para nós vermos que nosso balanço sempre tem que fechar. Então, balanço, eu teria banco, Por que eu gosto de fazer isso? Porque se não fechar, é porque alguma coisa eu desenvolvi de forma errada. Então, nós precisamos de voltar e rever os nossos lançamentos. É só uma forma que eu tenho de fazer. Aqui eu vou ter aqui eu vou ter ajuste, variação patrimonial de
117 mil. Eu vou ter capital social de 75 mil. E eu vou ter lucros. Vamos supor aqui que as receitas vieram para cá, mas só para nós entendermos. A conta seria os lucros, tá? Só para a fim didático. Então, se eu observar o meu balanço nessa data, ele fechou normalzinho. Então, vamos continuar. Então, eu posso ter certeza que todos os lançamentos que eu fiz, eles estão corretos. Então, vamos continuar. O próximo item, então, o próximo lançamento que eu vou ter agora é lá no dia 28 de fevereiro. Então, agora aqui eu já não tenho mais valor futuro para janeiro. Eu vou reconhecer valor futuro e aqui de fevereiro. Então, vai ser os 22,95 menos os 22 e os 22,75 menos os 21. Então, seria o meu primeiro lançamento, dia 28/2. Vamos colocar de uma cor diferente aqui. Então, eu vou ter parênteses, menos, vezes 33 mil contratos que eu tenho para fevereiro, mais esse menos esse, vezes 34 mil contratos. Então, 58.550. Lançamento 4.1. A contrapartida do lançamento 4.1 vai ser aqui. Então, até agora eu tenho esses lançamentos. Se vocês forem observando, o valor do meu balanço vai alterando, tá bom? Eu deixei ele todo linkado, ele vai alterar automaticamente. Então, eu tenho a princípio todos esses lançamentos. Agora, o que vai ser o meu próximo lançamento? Vai ser a minha venda. Então, vamos lá na nossa receita. Quanto que eu vou ter de receita? Vou colocar aqui. Então, no lançamento 3.4.2, eu vou ter minha receita. Minha receita vai ser de quanto? Quanto que foi a venda que eu fiz? Eu vendi 33 mil barris a R$22. Então, 22 vezes 33 mil barris. 726 mil. Contrapartida, lançamento 4.2. E essa data aqui. Então, eu teria isso. Só porque, se nós observarmos, era esse o valor que a empresa queria vender esses barris? Não, o valor que ela planejava era R$24,70. Então, vamos ter que reconhecer a contrapartida lá da baixa do ajuste de avaliação patrimonial. Quanto que nós vamos reconhecer de baixa agora do ajuste? Eu tenho o valor dos 29.700, que foram aqueles, inclusive esse tá, do que o Rodrigo tinha feito conosco. Então, 29.700. Eu tenho 28.050. E eu vou ter o último valor aqui. Deixa eu só dar um enter aqui, só para eu ver qual que é. 31.350. Aqui, como eu fiz tudo no Excel, tá dando essas diferencinhas, tá? Mas tá dando esses ajustes, mas depois é só vocês considerarem. Então, mais 31.350. Podem fazer separadamente também, talvez facilite. Então, eu vou ter uma baixa de 89.100. Se eu observar minha receita, então, a contrapartida, 89.100. Dia 28/2. Lançamento 4.3.
Vamos mudar a cor aqui, laranja. Orçamento 4.3. Por quê? Porque se eu tivesse feito a multiplicação do valor que eu esperava vender por a quantidade, eu teria que o total da minha receita esperada seria de 815.100. Então, eu só fiz a minha contrapartida para que eu pudesse receber esse valor integral. Depois disso, o que eu vou ter? Agora eu já não vou ter mais a obrigação dos 24.750 e os 75. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir esses 750 vezes 23 contratos aqui, porque repetiu, porque era a mesma quantidade de contratos. Então, eu vou dar baixa aqui no dia 28 do 2, orçamento 4.4, contrapartida, eu recebi. Então, lançamento 4.4. Beleza, feito isso, o que eu tenho que fazer? Eu ainda tenho que dar baixa na minha conta de commodities, recebimento dela, como eu tinha feito aqui, dos 62.700, eu vou fazer também agora nesse momento. Então, vai ser de quanto? Vai ser dos 89.100. Lançamento dia 28, 2, lançamento 4.5. Aqui. Então, até agora eu tenho esses itens. Beleza, acabou. Vamos olhar o nosso balanço. Então, eu fiz todos os lançamentos de fevereiro, 5 lançamentos. Chego lá no nosso balanço. Então, eu tenho R$ 1.798,500. 1.798.500, tanto no ativo quanto no passivo. Então, até agora, o nosso balanço está ok. Vai colocar uma função aqui, igual se esse, igual esse, igual se ok. Então, até agora tá tranquilo. O ano aqui, então, lá no dia 31 de março, o que eu vou ter? Eu tenho que fazer os meus 5 lançamentos novamente. Então, eu vou reconhecer lá no ajuste de avaliação patrimonial a minha receita não realizada do mês de março. Então, como que eu vou fazer? Vamos lá, eu estava puxando em commodities, então vamos manter a mesma sequência. Então, dia 31 do 3, eu vou aqui, a cor que não foi aqui, vermelho, o que eu quero? Aqui não foi, então vamos lá, contra ajuste de avaliação, lançamento 5.1, lançamento 5.1, da mesma forma. Então, eu vou ter, abre parêntese, os 21.95 menos os 20, vezes quanto? Vezes 34.000 contratos que eu tenho agora. Então, 63.300. A contrapartida está aqui, 63.300. Após reconhecer isso, vou reconhecer a minha receita. Então, lançamento 5.2 vai ser o meu lançamento de venda. Com isso aqui, vendi à vista, lançamento 5.2
lá automático. Então, aqui. Quanto que eu vendi? Eu vendi a R$20, um total de 34 mil itens. Então, 680. Se eu observar, continuo aqui com o OK. Então, a minha fórmula está, o meu balanço por enquanto está correto. Tudo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Considerando aqui que as receitas vão direto, por isso nós temos esse valor. Então, toda hora que eu alterar de um lado, eu tenho que alterar do outro. Se eu não alterar, o meu próprio balanço aqui já está me dizendo que eu estou fazendo alguma coisa incorretamente. Após fazer isso, qual vai ser o meu terceiro lançamento? Vai ser a baixa do ajuste de avaliação patrimonial. Então, quanto que eu vou ter que baixar? Eu vou ter que baixar o que eu tinha lá anteriormente. Eu tinha 30.600 do primeiro lançamento lá, daquele que o Rodrigo fez conosco. Eu tinha 28.900, que o Rodrigo também tinha feito conosco. E aqui, se eu tivesse feito as contas aqui, teria 27.200. Então, mais 27.200, eu teria 63.300. Se eu observar, a diferença que está aqui é justamente o valor desse mês. Só porque, então, agora nós vendemos. Se nós vendemos, esse valor foi zerado. Vamos aqui a uma dica. Essa conta, não aqui, essa conta de AAP, essa e o commodities, os valores delas têm que ser zero. Se não for zero, alguma coisa ficou incorreta. Por enquanto, o AAP está ok. Se eu observar meu balanço, está falso. Por quê? Porque até agora eu fiz só o lançamento dando baixa no meu ajuste de avaliação patrimonial. Vamos lançar aqui a data do dia 31/3. Vamos colocar, pode ser essa aqui que nós ainda não usamos. Lançamento 5.3. Em contrapartida, lançamento 5.3, dia 31, aqui R$153. Se eu voltar, observar, meu balanço voltou a fechar. Vocês estão até vendo aí, mas o Pablo, eu parei um pouco o vídeo para nós discutirmos um pouquinho esse processo. Então vamos lá, nós temos esses lançamentos. Agora o que eu vou ter que fazer? É o recebimento eu vendi já, não tem mais nenhuma dívida, não tem mais, digamos, não estou correndo nenhum risco. Então, eu não preciso mais de deixar o prêmio, eu posso receber o meu prêmio. Lançamento 5.4. Em contrapartida, 5.4 no banco. Por que eu fiz pela diferença? Porque agora eu não tenho mais nada, mas seria a mesma coisa se eu tivesse pegado os 750 vezes os 34 mil contratos. Nós comentamos que esse valor precisa das commodities de ser zerados. Então, nós vamos ter que fazer zerar esse item. Vamos colocar aqui. E vamos escolher para a nossa última item aqui. De vermelho, dia 31/3. Contrapartida, C aqui em commodity. Qual vai ser o valor? Vai ser os 153 mil que eu tenho aqui na minha conta commodities. Então, seria a soma desse item
menos a soma desse item, os 153 mil. Se eu vou lançar em compensação aqui nos 153 mil que eu tenho. Então agora eu zerei todas as minhas duas contas que obrigatoriamente precisavam de ser zeradas. Então eu acabei de fazer a contabilização. Então eu espero que tenha ajudado um pouquinho e pelo menos nós temos um entendimento. Um abraço.